Antes de mais nada, agradecer aqui quem tem feito os comentários, deixando seus likes. Os algoritmos começam a entender que a gente tem feito algo interessante. Se você já puder deixar aquele joinha, aquele like, ajuda aqui o nosso trabalho de expansão. Senhoras e senhores, nosso tema de hoje, ele passa por uma experiência de Ferenczi, em meados de 1912, e essa experiência que se dá com uma égua selvagem, ela vai nos ensinar, ela vai nos trazer condições de pensar o abuso. Por mais estranho que pareça, eu peço que você acompanhe atentamente esse vídeo para que a gente construa esse pensamento junto, fechou? Bora lá. Ferenczi, ele é um autor sui generis, um autor singular, que se dedicou a atender os casos difíceis. Não sei se vocês sabem, Freud tinha toda uma construção de que se a pessoa não consegue fazer associação livre, essa pessoa não estaria em condições de fazer uma análise, portanto, a psicanálise não seria recomendada. Ferenczi, um pós-freudiano contemporâneo a Freud, podemos chamar assim, pós-freudiano dado a grandeza da sua teoria, ele desenvolve todo um pensamento sobre traumas, ampliando a concepção da nascente psicanálise e trazendo informações importantes, que é importante já deixar aqui. Para Ferenczi, trauma pode ter a ver com castigos físicos, com humilhações, com situações em que a criança é colocada vexatórias, não é? Porque a gente costuma pensar o trauma por uma ótica sexual. Não só, também, não é? Esse é o fenômeno do trauma. Além disso, ele vai considerar que fenômenos tais como a criança ter que cuidar de um adulto também vão fazer uma catástrofe nesse infante, nesse serzinho que vem ao mundo. Muito comum, não é? Em determinadas famílias, mãe depressiva, pai ausente, a irmã mais velha ter que cuidar de criança. Então, a depender de como se dá esse processo, isso vai gerar uma marca traumática no sujeito, correto? E é a partir dessas construções que Ferenczi vai desenvolver suas propostas de como cuidar desses pacientes com marcas tão profundas, correto? Isso também depois vai se aproximar muito das construções de um autor chamado Donald Winnicott. Aliás, estou fazendo um curso com a querida Luísa Moura, do livro exatamente Ferenczi e Winnicott, Análise do Adulto na Língua da Criança. Estava vendo aqui o livro, não sei se meu cabeção ficou aí. Aliás, também te convido, todas as quintas-feiras à noite, nós nos reunimos, é um grupo gratuito, para estudar essa obra, essa belezinha aí. Feito esta digressão, nós vamos ao volume 2 das obras completas de Ferenczi, justamente no capítulo 2, com um título deveras interessante. O título é Análise do adestramento de um cavalo selvagem. Tire o análise. Adestramento de um cavalo selvagem. Muito curioso, Ferenczi, em meados de 1912, há um evento, vamos chamar assim, ali na cidade, em que um domador de cavalos, de éguas, muito famoso, iria fazer um feito até então nunca observado. A égua mais violenta seria adestrada rapidamente por esse adestrador. Então, se espalhavam boatos. Afinal, quem é esse sujeito tão famoso que consegue adestrar os animais mais selvagens que ninguém adestra? Ferenczi está lá e ele vai como uma espécie de observador, num olhar meio jornalístico da coisa, né? E ele percebe que foi um processo demorado, difícil, então não foi 15, 10 minutos,
Parece que, assim, 1h30, 2 horas mais ou menos. Mas Ferenczi observa uma coisa muito importante que a gente vai pensar aqui para entender a problemática do abuso. Perfeito? Acompanhe o raciocínio. Ferenczi percebe que há ali um jeito de adestrar que é o seguinte: conforme o adestrador tentava se aproximar da égua, ela pulava, dava coices violentos, ficava extremamente agitada e, ora o adestrador gritava mais do que ela, se impondo, ora o adestrador falava-lhe numa linguagem de ternura. E esse movimento entre se impor e falar de forma terna é que deu todo o pagode ali para que essa égua se amansasse. Vale dizer que a égua ficou extenuada, cansada, profundamente abatida, mas com esse método, ao cabo de 1h30, 2, essa égua deixou-se tocar e ser ferrada, comprovando assim a habilidade desse adestrador. Ferenczi, muito observador, já pensando as questões inerentes ao trauma, ele vai ter uma sacada genial. Não é? O que ele vai pensar? Que há ali algo parecido com o fenômeno da hipnose. A hipnose que a gente conhece atualmente. Qual é a grande questão da hipnose? O que está em jogo na hipnose? É o poder do hipnotizador ou é a sugestionabilidade daquele que é hipnotizado, sacou? Bom, Ferenczi então vai construindo o pensamento de que esses movimentos do adestrador de um cavalo selvagem são movimentos que também acontecem na hipnose com humanos. Ou seja, certas pessoas que foram marcadas, por exemplo, por excesso de ternura ou por excesso de autoritarismo, elas ficam sugestionáveis a um hábil hipnotizador. Então, o cara que vai te hipnotizar, ele vai falar essas duas linguagens. Ferenczi vai chamar no texto de hipnose maternal, de hipnose paternal. A hipnose maternal pela linguagem da ternura e a hipnose paternal pela linguagem autoritária e impositiva. Vamos acompanhar o raciocínio. Isso, para a pessoa que sofre abuso, e o que nos interessa aqui na clínica, é um fenômeno importante de destacar. Por quê? Geralmente os abusos são cometidos por adultos ou por jovens que têm uma diferença de idade considerável para a criança, não é? E esses abusadores, eles operam com algo similar ao adestrador da égua selvagem, não é? A gente costuma pensar no nosso imaginário que o abusador é um monstro, não é? Ele faz ele tem uma ação monstruosa, mas ele não é um monstro. O abusador geralmente convive com essa criança. O abusador geralmente tem acesso às intimidades dessa criança, não é? Então, esse movimento de se impor e depois acolher, ele vai gerando na vítima uma confusão tremenda, não é? Então, o abusador, por exemplo, ele pode ter um movimento de agarrar a criança à força e dizer para ela palavras de ternura, e depois ameaçar, e depois dizer ternura, e partir para o ato, não é? E essa criança que ali está, ela vai ficando profundamente confusa, vai se culpabilizar, e é como se ela enfiasse esse agressor dentro dela e ela começa a se atacar por vezes a vida inteira. Olha quão trágico se configura um abuso. Muito comum, eu sou da década de 80, as surras gigantescas, não é? Então era comum apanhar de fio de aço, de chinelo, de cabo de vassoura, a ponto do sujeito ficar todo roxo, não é? Ouço histórias horrorosas dessa época, né? Verdadeiras torturas. E, logo após, a mãe, o pai, a avó davam um leite, um café,
faziam carinho, falavam de jeito fofo, também uma espécie de hipnose. Portanto, essas marcas do abuso, no fundo, se tornam culpa. Claro que entram muitas variáveis aqui, né? Muitas variáveis. Mas Ferenczi também traz um ponto de vista riquíssimo para a nossa clínica. Ele diz o seguinte: por pior que tenha sido a violência, se essa criança chega em alguém e relata esse acontecimento, e esse alguém valida que ela foi vitimada, o prognóstico é melhor. Ou seja, essa criança, uma vez reconhecida por um adulto, ela vai ter mais elementos para processar o que aconteceu com ela e, portanto, não se culpar, não é? Então, há uma esperança quando essa criança é encontrada por outro adulto. Qual é o grande problema? O grande problema é que a gente pode pensar num espectro abusivo, que essa criança vai sinalizar, vai às vezes conseguir falar para a mãe, para o pai, para a professora, para o tio, para o psicólogo, e essa pessoa vai dizer coisas do tipo: mas o que você procurou? Deixa isso para lá, vamos esquecer, os homens são assim mesmo, mas ele é uma pessoa tão boa. Os adultos, eles desmentem o acontecimento. Falando no linguajar coloquial, eles passam um pano para o abusador. Essa criança retraumatiza, compreende? Além da violência que ela sofreu, quando ela se esforça para contar, a gente sabe o quão difícil é contar uma experiência de abuso, um adulto, infelizmente, desmente. Isso é trágico, profundamente trágico. Para a gente finalizar aqui o nosso encontro, você conseguiu deixar seu like, seu comentário, e aí nós vamos avançar aqui para o finalzinho. O que tudo isso que nós estamos aqui conversando tem a ver com a clínica? E muita atenção aqui. Eu tenho uma opinião polêmica. Eu tenho uma opinião que pessoas que sofreram experiências de muita violência, de abuso, elas precisam de uma terapêutica que acolha, de um analista organicamente vivo, de um analista que se afete. Por quê? Se essa pessoa procurar um analista que, por N razões, e também teóricas, é mais distante, mais frio, adepto a cortes, por exemplo, dependendo de como for feito, isso pode retraumatizar o sujeito, compreende? Uma pessoa vitimada por abusos e com muitas marcas trágicas na infância precisa de um analista sensível, acolhedor, que saiba manejar o tempo de sessão, que esporadicamente, vez ou outra, aumente a frequência dos encontros, que esteja disponível por vezes a atender uma ligação, a mexer no WhatsApp, a trabalhar em rede, a falar com outras pessoas. Portanto, o trabalho de transformação do abuso é um trabalho que requer muito afeto do analista. E atenção aqui, nossa clínica, feita com esse rigor, com esse afeto, com essa presença, costuma dar bons resultados, não é? Libertando o sujeito das amarras que o prendem ao abusador de fora e ao abusador internalizado. Espero que esse vídeo alcance quem puder alcançar. Novamente te peço para espalhar esse vídeo por aí e vai ser uma honra de verdade ler o seu comentário. Aquele abraço